Né? E vendas, para mim, ela é um contexto de realmente você entregar valor para o teu cliente. Né? Você ser um cara que vai lá realmente para ajudar ele. Né? Então, tem muito a ver com relacionamento, tem muito a ver com conhecimento de produto, tem toda a parte técnica, mas tem muito a dedicação genuína no resolver os problemas, ou resolver as dores do teu cliente. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Sellers Cast. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo César Duro, sou CEO e cofundador da Sellers, uma plataforma de automação de táticas de vendas para o canal de distribuição, tanto para a indústria quanto para o distribuidor. Para quem quiser saber um pouco mais aí sobre a Sellers, entra lá no nosso site www.sellers.com.br, né, e descobre um pouquinho mais da nossa solução. E se fizer sentido para ti, nos contata lá que a gente vai ter o maior prazer de estar falando com vocês. E para quem está chegando nessa série de conteúdos aqui pela primeira vez, o Sellers Cast ele tem como objetivo trazer grandes personalidades aí do mundo de distribuição, do mundo de vendas, né? Principalmente da indústria de bens de consumo alimentar, farmacêutico, material de construção. E para quem já assistiu os episódios, sabe que o nível dos convidados, né, é sempre bastante alto e dessa vez não vai ser nada diferente. A gente trouxe um craque aí para estar falando com a gente. O Henrique Machado, né, uma grande personalidade aí, com uma carreira brilhante aí numa das maiores empresas do mundo. Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. E ainda, antes de passar a palavra para o Henrique, eu quero deixar aqui para vocês aqui nos links dos comentários aqui desse vídeo, né, ou se você estiver aí no Spotify, nas plataformas de streaming, também vai estar o link aqui para o acesso. Né, você é nosso convidado para fazer parte da comunidade da Sellers, né, uma comunidade onde a gente disponibiliza não só os podcasts, mas como webinars, como uma série de conteúdos também, inclusive um curso de formação em trade marketing que gera com 51 aulas, que gera certificação também, totalmente gratuita. Então, entra aqui, clica e sinta-se em casa, seja bem-vindo aí à comunidade das Sellers. Bom, meu amigo Henrique, primeiro, assim, muito obrigado por ter topado, né, para a gente estar conversando aí, acho que talvez um pouco mais de um mês, alguma coisa perto disso. A gente já trocou várias ideias e assim, apesar da gente se conhecer há pouco tempo, eu já te admiro bastante. A gente já trocou bastante ideia, já falou bastante sobre os nossos papos aí. A gente já teve vários papos que poderiam ter sido gravados, né? mas é pela primeira vez a gente está gravando aqui. Henrique, eu queria que, né, para quem não te conhece, te apresentasse um pouquinho, falar um pouquinho da tua trajetória e depois a gente segue o nosso bate-papo aqui. Tá bom, em primeiro lugar, obrigado, César, aí pela oportunidade, né? Realmente esse mês aí a gente viu que tem muita sinergia. Eu sempre me apresento, eu digo que eu sou um vendedor que dá treinamentos e palestras, né? Minha jornada em vendas começou muito jovem, é bem da verdade. Eu, quando falo na minha palestra, eu digo que eu comecei em vendas há 48 anos, pelo menos, né? Eu já entrego um pouco a idade. E muitas coisas mudaram em venda, né? Muitas coisas permanecem iguais, né? 48 anos atrás tinha produtos que eu vendia e tinham produtos que me compravam, como é hoje. Há 48 anos atrás eu fui picolezeiro, né? Lá em Capela de Santana, no interior do Rio Grande do Sul. E o dia que eu mais vendia picolé era no dia de 2 de novembro, né? A gente celebra o que em 2 de novembro? Finados. Aí eu sempre pergunto na minha palestra, onde eu colocava meu carrinho de picolé? No cemitério, em qual local? Na porta. Eu tinha que estar no melhor local, porque se a concorrência chegasse antes, se tivesse uma melhor condição, ela venderia mais. E eu depois fui picolezeiro, aí meu trabalho, eu fui cobrador de ônibus, lá na empresa Caiense, no Rio Grande do Sul, quando eu tinha 13 anos de idade. Depois fiz Senai, fui trabalhar numa empresa, parei na área de compras, aí eu vi, vendas, esse pessoal na rua, e é legal, né? Digo, vou ser vendedor. E fui para vendas, mudei do lado da mesa. E tive períodos áureos, tive um período bacana, né? Ganhei dinheiro, estava bom. Só que eu me preparei para as vacas magras, né? E esse mercado, as crises, elas são cíclicas, né? E aí eu entrei, eu não tinha dinheiro, cheguei num momento ruim, eu não tinha dinheiro para abastecer o meu Fusca. Aí não abastecia, não conseguia visitar os clientes, não visitava, não vendia, não ganhava. Aí eu entrei num círculo vicioso, eu quebrei quebrado. E aí eu tive que começar uma nova jornada. Aí eu conto sempre na minha palestra que eu entrei num círculo virtuoso. Eu entrei no dia 15 de junho de 88, numa empresa que chamava Warner Lambert, como promotor de vendas, e saí no dia 31 de dezembro de 2014 na posição de diretor do canal de distribuidor, né? Eu sentei todas as cadeiras, desde promotor, vendedor, supervisor, gerente regional, gerente nacional,
e diretor. E fui comprado algumas vezes. Quando eu entrei era o Warner Lambert, depois a Pfizer comprou, depois a Cadbury comprou, Chiclete Adams, depois foi a Kraft, que depois virou Mondelez. E quando eu saí lá em 31 de dezembro de 14, eu achei que era um momento para eu me reinventar. Né? A gaiola abriu. Eu digo, puta, a gaiola abriu, vou voar. Não é fácil, né? A gente sair, a gente está no mundo CLT e se aventurar. Mas eu pensei, a gaiola está me dando essa oportunidade. Né? Tem um ditado que fala que para um pássaro preso numa gaiola, voar é uma doença. E eu não sabia muito bem o que era me reinventar. Né? E eu sou gaúcho, moro aqui em Santa Catarina agora, e eu fui para minha casa de praia lá no Rio Grande do Sul, sempre quando comprei um bug, foi divertido. Foram 2 alegrias, nem da verdade, mas foi divertido. A maior foi vender? Foi divertido. E aí eu fui para minha casa de praia, fiquei 2 meses lá esvaziando o HD, tomando cerveja, comendo churrasco e pensando em propósito. Você fala propósito. E... 2015. As pessoas de vez em quando até falam, a gente fala muito de propósito, né, César? O que é propósito? Eu digo que sempre propósito é o que dá o brilho no olho. Propósito é o que faz a gente sair da cama. Né? Que é muito maior do que dinheiro. Dinheiro é consequência de quanto mais dedicação a gente tiver. E eu escrevi um propósito para mim lá. Eu digo, eu vou aprender uma nova profissão, eu vou compartilhar conhecimento, vou desenvolver pessoas e vou deixar um legado nessa vida. E tudo, absolutamente tudo que eu faço hoje, todos os meus trabalhos, seja de palestras, de treinamento ou de consultoria, eu olho sempre esse propósito. Se fala com isso, eu sigo. Se não fala com isso, não sigo. Então essa é a minha jornada. Então foi uma guinada de carreira. Foi bem desafiadora, né? Tem sido, mas estou entrando aí no meu 9º ano. Então aí já são mais de 150 empresas impactadas. E estou muito feliz com a minha escolha e com a jornada que eu tenho trilhado aí. Henrique, primeiro, a gente, né, eu te preparo aqui uma série de perguntas, mas quando as falas, elas vêm, algumas insights aí, preocupações, elas surgem, né? Quando você fala, né, quando alguém de fora tá escutando, olha, ele entrou em 88 e saiu em 2014. Mas ele teve experiência de uma empresa só. Aí negligencia o que tu falou no meio da tua explanação, a quantidade de vezes que essa empresa foi comprada, né? E toda vez que ela foi comprada, a cultura foi alterada, né? Então não foi a mesma empresa ao longo desse tempo. E eu imagino que esse choque cultural, que quando vem alguém e compra e muda e tudo mais, ele deve gerar uma provocação bastante grande nas equipes, uma adaptação, cria uma resiliência bastante grande, que isso vem ao longo da tua jornada, né? Picolezeiro, cobrador de ônibus, vendedor, promotor, várias empresas e tal. Como é isso, Henrique, na tua visão? Assim, como é que é essa questão da adaptabilidade, que é o que acabou, né, provavelmente reforçando essa tua nova etapa aí dos últimos 9 anos? Toda vez que eu fui comprado, bacana a tua pergunta, toda vez que eu fui comprado, eu falo que fui comprado, sempre dá uma inquietude. E eu tinha sempre uma visão, e uma das coisas que eu falava era, eu digo, uma das coisas certas da empresa que comprou é que ela vai precisar de gente. Perfeito. Beleza, então eu já sabia disso. A segunda coisa que eu dizia, né, então você tem as conversas de corredores quando é comprado, eu digo, eles podem até me mandar embora, mas eu vou dar um trabalhão, porque eles vão ter que mandar embora alguém entregando resultado. Eu queimava a minha energia no entregar resultado. Né? E a gente brincava, eu gosto muito de contar piada e tal, eu sempre contava a piada dos 2 caras que caíram numa floresta, às vezes que fui comprado, sempre contava essa. Aí um deles pegou um tênis, falar da marca aqui, da Nike, o melhor que tem, estava de frente para um leão, aí o outro que estava do lado falou, bobagem, colocar um tênis na frente do leão, está mais do que provado que o leão corre mais que o homem, ele não quer correr mais que o leão. Eu só preciso correr mais do que você, né? E todas as vezes que eu fui comprado e que tinha essas transições, eu sempre pensava, eu vou me adaptar o mais rápido possível, porque o que a gente fica, tem o meu baralho, depois a gente vai falar mais, que tem a carta de ficar preso ao passado. Não dá para ficar preso ao passado. Você mudou a cultura, se adapte, né? Porque a empresa não vai se adaptar a você. Então isso assim me forjou bastante, né? E sempre me adaptava muito rápido, né? Porque eu tinha que
entregar resultado. Então, dizia, se eu mandar embora, pode mandar. Mas vou dar trabalho e vão ter que mandar alguém que está entregando o resultado. Uma das provavelmente seus aprendizados que eu quero saber um pouco mais é como isso também formou a tua visão sobre vendas, né? Porque culturas diferentes trazem abordagens diferentes, né? Métodos diferentes, enfim, cobranças diferentes, mas acabam trazendo uma visão muito maior, muito mais holística para quem passou por tudo isso, né? Como é que isso transformou a tua visão, assim, e não estou falando só da empresa multinacional, mas assim, na tua trajetória inteira, assim, como é que isso foi impactando a tua visão sobre vendas? César, assim, na minha palestra, quando eu falo de propósito, né, e eu já até acrescentei um pouco no meu propósito, eu digo, o meu propósito é de fazer diferença. E eu pergunto sempre para os vendedores na minha palestra, eu digo, um vendedor que sai de casa com o propósito de tirar pedido, pagar as contas. Uhum. É um propósito, não vou entrar em juízo de valor. Não, total. Um vendedor que sai de casa com o propósito de fazer a diferença. A diferença na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu cliente, na vida que você representa. Eu pergunto, qual dos dois vai vender mais? E a plateia normalmente fala, o segundo. Qual vai ser mais feliz? Né? Todo mundo fala, o segundo, alguém que vai para fazer diferença. Aí eu pergunto, quando que você sai de casa? Não precisa responder para mim, você sai só para pagar as contas ou você sai para fazer diferença? E vendas, para mim, ela é um contexto de realmente você entregar valor para o teu cliente. Né? Você ser um cara que vai lá realmente para ajudar ele. Né? Então, tem muito a ver com relacionamento, tem muito a ver com conhecimento de produto, tem toda a parte técnica, mas tem muito a dedicação genuína no resolver os problemas, ou resolver as dores do teu cliente. E em vendas, para mim, acho que são os grandes desafios das empresas, são os processos, né? Os passos da venda, o formato. Né? E isso é muito igual, né, cara? Assim, às vezes muda o nome aqui ou ali, mas no final do dia é a mesma coisa. E acho que a adaptação rápida aos formatos e aos modelos foi o que fez bastante diferença e me ajudou na minha formação aí de ter várias experiências e apesar de ter sido numa uma empresa na carteira profissional, né? Mas foram empresas diferentes, né? Foram cinco empresas diferentes, sabendo a verdade. Sabe que tu trouxe um tema, de certa forma, agora, que conecta muito com a Sellers, que é a gente acredita bastante, Henrique, na questão do estímulo. Eu até já falei sobre isso aqui em outros episódios. Particularmente, eu gosto bastante do tema economia comportamental. Né? Eu gosto bastante desse tema. E dentro da metodologia da economia comportamental, tem uma parte focada apenas em estímulo, né? Que o Richard Thaler contextualizou como nudge, que seria uma cutucada, né? Mas pra gente, numa tradução, né, prática, seria estímulo, que é o seguinte, né? Quando a gente consegue utilizar estímulos da maneira correta, tu consegue direcionar grandes resultados. Né? É o que tu acabou de falar. O vendedor, ele sai de casa querendo dinheiro ou querendo propósito? Sem juízo de valor, né? Sem certo ou errado, talvez o que vá mais longe é o cara que busca o propósito. Né? Por quê? Porque o estímulo... tá correndo atrás de dinheiro é desesperador. Tá correndo atrás de propósito, né? É motivador. Né? Então, quando tu consegue fazer essa distinção, talvez o cara, se for uma corrida de 50 metros, o que corre atrás do dinheiro, talvez até vença. Agora, maratona é difícil seguir nessa pegada, né? E a nossa jornada é uma maratona, né? Total. Eu até tenho um vídeo nas minhas mídias que eu falo, nós somos a única profissão do mundo, vendedor é a única profissão do mundo que alegria ou tristeza dura 12 horas. E no vídeo eu falo, né? Chego dia 18 horas do dia 30, ou 31, o último dia do mês. Hoje estamos gravando no dia 1º, né? Então, chegou na cota, eu brinco, chegou na cota, celebra, toma uma, né? Se gosta, dá uma olhada no que você fez bem, faz a tua avaliação, onde é que você pode ser melhor. No outro dia, às 8 horas da manhã, tá tudo zerado. Não chegou na cota, toma uma também, eu brinco, toma uma, né? Lambe as feridas, vê o que você fez bem, o que você não fez bem, e o que você vai fazer diferente no mês seguinte, porque no outro dia tá tudo zerado de novo. Então essa magia de vendas
É a única profissão que a gente tem, a nossa validade é de 30 em 30, zero a ficha e começamos de novo, né? Então, e essa é a motivação. Nós, vendedores, a gente tem que achar motivação. Eu falo na minha palestra, inclusive, César, né, minha palestra motivacional, até questiono, né? Eu falo na minha palestra para não terceirizar a tua motivação para um palestrante, né? Motivação ela vai durar não sei o que você queira, né? E nós, vendedores, a gente quer terceirizar a motivação para o supervisor, para o gerente. Legal, é legal, mas a gente tem que achar aí o propósito. Eu acho que o propósito ele ajuda na automotivação, né? Que isso é muito maior, né, do que simplesmente eu correr atrás de um pedido, atrás de um faturamento. Legal. Bom, a minha lista de coisas a falar aqui é grande, né? Grande, mas eu acho que eu quero abordar um outro tema que talvez ele vai nos ajudar com um pano de fundo, assim, Henrique. Voltando, né? Você está falando aí de resiliência, de mudança, né, que é o mindset do vendedor, né? Que tu aplicou ao longo do tempo, e a gente tem um fator aí recente que todo mundo foi impactado, que é a pandemia, né? A pandemia, todo mundo tem marcas da pandemia, né? Sejam elas de superação, sejam elas de dor, mas tiveram marcas da pandemia. E eu sei, né, tu já me contou essa história, que a pandemia foi um momento provavelmente de dor, mas de uma virada de chave grande nessa tua nova fase, né? Me conta um pouquinho, Henrique, como é que surgiu a ideia do baralho? Me conta um pouquinho dessa história, da história inteira, do impacto da pandemia e dessa questão da resolução. Bom, a pandemia realmente já foi muito dura, não teve ninguém, né, que não teve impacto, né? Foi um negócio muito duro. Mas tudo que é crise tem 3 coisas certas para acontecer. Tem data para acabar. Qualquer dificuldade que a gente tenha na vida, tem data para acabar. Às vezes a gente não sabe como nem quando, mas vai acabar. Uhum. Tem oportunidades, né? E tem aprendizados. A pandemia, eu tinha viajado de férias, né? Voltei no dia 15 de março de 2020. Eu fui com a agenda cheia e voltei com a agenda vazia. Porque foi tudo cancelado, porque o meu negócio era essencialmente ajuntamento de gente, né? Convenções, treinamentos, e acabou. E eu baixei o hospital no dia 22 de março. Né? Fiquei 12 Covid. Foi um dos primeiros casos. Foi bastante duro, perdi um grande amigo, que a gente viajou junto, cara sensacional. Então foi uma perda lamentável. E quando eu estava no hospital, e foi porque era um período de muito medo, né, César? Um período de muita incerteza, ninguém sabia nada, né? E algumas coisas que aconteceram. Primeiro que eu pensava, se eu morrer, né, o meu propósito vai embora. Né? O propósito que eu falei lá antes, de fazer diferença, de compartilhar conhecimento, de desenvolver pessoas, de deixar um legado, de continuar aprendendo. E aí eu falei, se eu sair daqui, eu vou escrever um livro. Vou escrever um livro e o livro vai sair. E aí, fiquei 12 dias, né, saí do hospital e eu precisava ocupar meu tempo. Eu tenho uma das cartas do baralho, que é a carta 21, que é a carta vítima das circunstâncias. Né, e eu estava no hospital e a carta da vítima da circunstância é uma carta que eu sempre exploro na minha palestra, porque a gente recebe estímulos todos os dias, né? E a gente pode ser vítima, paralisar, ou protagonista. O que eu falo de protagonismo? Protagonismo é fazer as coisas que estão ao teu alcance. Né? Eu, por exemplo, dentro do hospital, eu tinha 3 coisas que estavam ao meu alcance fazer como protagonista. A primeira coisa, eu tinha que acreditar, que é a carta 31. Né? Acreditar no produto, tinha que acreditar nos médicos, acreditar em tudo que eles estavam fazendo. A segunda coisa que estava ao meu alcance, eu tinha que cuidar dos meus pensamentos, né? Porque isso podia me derrubar. E a terceira coisa que eu tinha que fazer, eu tinha que comer. Eu não tinha apetite, não tinha olfato, não tinha paladar, e eu comia aquela comida. Eu até tenho uma foto que eu até mostro na minha palestra. E o aprendizado que eu trago disso é o seguinte, os ingredientes para a gente se manter nesse jogo, o ingrediente para o sucesso, nem sempre vai ter o aroma, o sabor que a gente quer, e nem sempre a gente vai ter apetite. Mas não dá para a gente escolher só os que a gente quiser, a gente vai ter que comer o que está ao nosso alcance. Então, e o baralho, aí eu saí do hospital e eu tinha já a ideia do baralho.
Ainda eu digo, pô, vou fazer mais, eu tenho tempo. Eu digo, eu vou gravar vídeos, né? Porque eu falo que vendas não acontecem num passe de mágica. Mas na magia desta caixinha, tem muitas oportunidades. Vendas, a gente pode falar que é atitude mais preparo. E é o conteúdo que tem aqui neste baralho. Então, eu gravei 52 vídeos, montei um estúdio na minha casa, fiz um estúdiozinho lá e gravei 52 vídeos. Então, eu escolhi 52 motivos do quanto eu não vendo. E o quanto eu não vendo, tive que perguntar, mas de onde é que saiu esse quanto eu não vendo? Essa pergunta eu me fiz desde o início da minha carreira. Porque quanto eu vendia, eu já sabia. Mas as minhas oportunidades estavam no quanto eu não vendia por coisas que eu fazia ou deixava de fazer. E a minha provocação do baralho, o baralho eu chamo que ele é bastante provocação, né? Então a minha provocação no baralho é, pô, você fazer a provocação. Quanto eu não vendo, será por não planejar. Quanto eu não vendo por ser vítima das circunstâncias, por ficar preso ao passado, por não aceitar mudanças. Eu não sei quanto tem de dinheiro, mas tem um dinheiro em cima da mesa que isso eu tenho o poder de agir. Outro dia eu estava tomando um chopp com uns amigos meus que são representantes e os caras ficaram falando do preço da gasolina. Há uma meia hora falando do preço da gasolina. Eu fiquei olhando e pouco eu perguntei para eles, deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei se eu estou desinformado. Algum de vocês aí vai assumir a presidência da Petrobras que eu não estou sabendo? Sabe por quê? Porque vocês estão queimando energia num negócio que vocês não têm poder de agir. Algum de vocês vai mudar de profissão? Não, não vão. Então, beleza. O que você deveria estar queimando energia para ver? Será que eu tenho que me planejar melhor? Será que eu tenho que rever os meus roteiros? Será que eu tenho que estudar mais os meus produtos? Será que eu tenho que abrir mais clientes? Será que eu tenho que ter uma prestação de serviço diferente? Isso está ao teu alcance. O preço da gasolina, você não vai mexer, você está sendo vítima das circunstâncias. E na pandemia, e foi isso que eu fiz, porque eu pensava, pô, esse mercado vai voltar. E quando voltar, eu vou ter um produto diferente. Podemos discutir se pode ser melhor ou pior, mas é diferente. Porque hoje a palestra, né, eu faço a palestra e a palestra fica viva. Porque todo mundo, ao final da palestra, recebe o baralho. Tem 3 horas de vídeos aqui, já tem 40 anos de história profissional, mas tem história de uma vida aqui dentro. Então as pessoas levam o baralho. É muito legal, porque toda semana alguém me marca nas mídias sociais usando as cartas, porque as empresas acabam usando, retroalimentando a palestra, porque palestra não dura, né? A palestra, se você lembrar a palestra que você foi, você lembra de uma frase, um ponto específico, alguma coisa que te marcou, mas escorre, né? Escorre no ralo, vai embora. E aqui ela fica viva, né? Então o cara quer tirar uma carta, então dá para tirar uma carta por semana, uma carta por mês, dá para repetir a carta, dá para usar a carta para outra pessoa, enfim. Então foi no momento de dificuldade, né? Eu digo, eu vou usar meu tempo para construir alguma coisa. E hoje eu sou bastante contratado, muito em função do baralho, que é uma pegada diferente da palestra, né? Henrique, cara, eu gostei muito de te conhecer, né? A gente foi... eu acho que networking é uma coisa impressionante, assim, porque a gente vai se conectando com pessoas boas, né? Quando a gente era conexão, né? Networking não quer dizer que conheço as pessoas, né? Quer dizer, tenho conexão com elas, né? Então, assim, me conecto com alguém que a gente divide valores, divide ideias, divide experiências e tudo mais, e essas pessoas acabam dando amplitude a essas conexões por similaridade. A gente foi indicado por um amigo em comum aí que a gente tem, né? E cara, gostei bastante de conhecer, principalmente porque a gente tem várias coisas em comum, assim. E na pandemia, a gente já tinha a plataforma, a gente tinha vários clientes, que a gente sabia que a gente tinha que mudar. E ali naquele momento, Henrique, a gente tinha 2 opções. A gente seguia com o que a gente estava fazendo, que podia dar errado, que é a pandemia, sabendo que a gente tinha que mudar. Ou a gente mudava, né? Só que aí o risco de mudar em março de 2020, né? Fazer uma coisa diferente em março de 2020 era alta, né? Você não sabia o que ia acontecer, mas a gente fez e felizmente, assim como no teu caso, acabou dando certo. Mas uma das coisas que nos ajudou a gerar valor para o produto foi um curso que a gente montou na época, porque o que eu pensei, né? Eu falei assim, cara, eu tenho que ensinar o mercado a fazer como a gente acha que deveria ser o método,
que pode ser depois automatizado na plataforma. Mas se o cara não tiver grana para automatizar, não tem como contratar a solução, se ele fizer o curso lá e pegar as planilhas de Excel que a gente ensinou no curso, ele vai ter algo parecido, vai suprir a necessidade, não, obviamente, com a mesma robustez, mas vai fazer. A gente criou esse curso, né? E esse curso que a gente chamou de vendas nível hard na época, que foi a maneira de fazer isso. Inclusive, a gente teve um outro podcast que era trade de vendas, que falava sobre vendas nível hard e tudo mais. E esse curso é o que hoje, né, que deu fruto a Sellers. Inclusive, eu já conheço uma outra empresa de tecnologia que foi fundada para fazer uma coisa parecida com o que a Sellers faz em cima do curso. Que legal. Cara, assim, mas você está gerando concorrente. Não, cara, está ampliando o mercado, né? Isso é espetacular. E hoje esse mesmo curso está dentro da comunidade, completamente gratuito, lá da Sellers. Mas a grande questão assim, é como estruturar o conhecimento de forma objetiva, clara, e dividir com a comunidade e a geração de reciprocidade, né? Porque o baralho é isso, né? O baralho é a estruturação do teu... Quando a gente fala assim, mas é um baralho. Não, é 40 anos de carreira, né? É o teu mindset, é tudo que tu aprendeu, é tudo que tu desenvolveu, é a maneira do Henrique ver, né, o problema, é como ele estruturou isso, e tudo isso em pílulas de conhecimento, que é a facilitação disso. Então, eu achei genial quando eu recebi em casa, fiquei, viajando nessa história. E aí, Henrique, eu acabei separando das 52 cartas, eu separei algumas, assim, talvez a gente não dê tempo de falar todas, porque... Tá certo, mas de 52, quando separou 3, não, sei lá, umas 27, não sei. e as outras eu não trouxe pra não dizer que eu ia falar do baralho inteiro. mas, cara, eu trouxe algumas visões, assim, que eu queria até dividir aqui contigo, né? Eu tenho aqui, cara, uma, duas, 4, 6, 8, 10... 12, 14, 16, 17. 17 cartas que eu separei. Não vai dar tempo de falar de tudo. É mais ou menos o número de cartas que eu uso numa palestra. Ah, é? Entre 15 e 18 cartas é uma palestra... Então, cara, vamos quase fazer uma palestra simulada aqui. Vamos embora. Vamos lá. Cara, eu vou pegar aqui aleatório, tá? Vou pegar aqui aleatório, depois eu vejo que mais que a gente vai falar. Trouxe em ordem até... Em ordem de numeral aqui. Primeiro aqui, Henrique, que eu queria ver a carta número 1, né? Carta número 1. Já vamos começar com a número 1, depois a gente vai para outras aqui, não na sequência. Mas a carta número 1 tem muito a ver com que as bases do que a gente faz nas Sellers, assim. Então eu queria escutar a tua visão sobre isso, que a carta número 1 fala uma pergunta, eu planejo minhas ações. Um planejamento eu posso transformar uma missão aparentemente impossível em possível. Qual é a tua visão sobre planejamento de ação, aonde tu acha que as pessoas falham, onde é que tu acha que tem os gaps, ou seja, por que eu não estou vendendo em função de falta de planejamento? Beleza. Deixa eu só complementar um pouquinho. Eu, na minha palestra, falo muito por metáfora, né? Por analogias. Eu, quando saí da empresa, tinha uma menina, a Laura, que ela anotava minhas frases, né? E ela anotava sempre. Quando eu saí, eles fizeram um álbum para mim, com uma foto deles, com uma das minhas frases. E uma das frases que tinha lá, que eu usava, e que eu brigava um pouco quando eu estava lá no mundo corporativo, eu dizia, a gente faz muitas reuniões de necrópsia, né? Ou autópsia. Necrópsia, autópsia é feita em quem? No morto. A gente olha o mês passado, o ano passado, é legal... olhar do que morreu. Mas eu dizia, a gente tem que fazer mais reuniões de biópsia. Né? Biópsia no vivo para ver onde é que estão as nossas debilidades. Eu falo na palestra, eu vou te provocar a que você faça uma biópsia. Pode ser que você chegue ao final da palestra, você chegue à conclusão seguinte, você não tem nada para melhorar. Você não perde venda, você não tem nada diferente para fazer. Beleza, você viu para fazer a biópsia. Pode ser que você chegue ao final da palestra, você chegue à conclusão seguinte, eu tenho oportunidades de melhorias que estão ao meu alcance. Nada do que tem no baralho são coisas externas. É tudo questão técnica e de atitude. Hoje eu entrego na minha palestra, no início da palestra eu entrego essa ficha, César. E essa ficha aqui tem os 52 cartas, para que cada um possa fazer a sua biópsia depois.
quanto maior o número, maior a oportunidade. Então, sei lá, planeja minhas ações. Se você planeja as suas ações, você vai colocar 0, porque você não tem oportunidade nisso. Agora, se você não planeja, você coloca mais para o número para cima, que você tem mais oportunidade de melhoria aí. E na carta de planejamento, esse planejamento é muito amplo, né? Mas eu falo na palestra lá para vendedores, eu trabalho muito aí com indústria, com distribuidor, eu digo, cara, eu vou te dar, que eu criei o planejamento dos 3 pronomes. Se você colocar isso aqui no teu dia a dia, eu garanto que você vai vender mais. Que é quem, o que e o como. Né? Em primeiro lugar, nós trabalhamos muito com distribuidor. Quem é que você vai visitar? Pô, aí eu falo um pouco sobre roteiro. Né? Vendedor sai de casa, às vezes não tem um roteiro, ou tem e não cumpre. Né? Tem uma série de vantagens em ter um roteiro. Né? A gente gera credibilidade e confiança, o cliente sabe que você vai passar naquele dia, naquela hora, vai garantir que você tenha os recursos, vai maximizar o teu tempo, vai reduzir custos. Né? Então, quem é que você vai visitar? A segunda coisa, o que você quer? Né? Qual é que é o teu real objetivo? Ou você sai, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? O que você quer efetivamente em cada visita no teu dia, na tua semana, no teu mês? E o como? O que você precisa para conseguir o que você quer, né? Quais são os recursos? Pô, você precisa de uma amostra, você precisa de um material, você precisa de um folder, o que você precisa? O teu carro está em condições, a tua tecnologia, teu smartphone, está tudo funcionando, tem bateria, quais são os recursos? Então, se você responder essas 3 perguntas, eu falo, garanto que você vai vender mais. Quem, o que e o como. Né? Então, porque a gente fica falando de planejamento, parece um negócio, né? Planejamento. Não, cara, simples, nosso dia a dia. Parar para pensar. Né? Quem, o que e o como, eu garanto que vai vender mais. A gente ir falando no caminho para cá, né? Acho que a gente está num momento que a gente confunde sofisticação com complicação, né? Às vezes assim, eu tenho que fazer melhorar meu planejamento. O cara já imagina um grande método com uma porrada de coisa e tal, e meu irmão, é muito mais simples do que isso, né? É o básico, volta pro básico, né? Básico bem feito. Feijão e arroz bem feito, eu acho que é melhor do que a gente começar a complicar muitas coisas. Eu sou muito pragmático, né, cara? Que funciona. Né? E eu provoco, a minha palestra sempre fala que ela é provocacional. Né? Até quando alguém me contrata, eu pergunto assim, você quer que a tua equipe abrace árvores, que o mundo é maravilhoso, ou você quer que provoque a equipe? Né? Minha palestra é bastante de provocação, assim, provocar. Puta, o cara fica olhando. Pô. Eu tenho uma piada pronta na palestra. Que eu falo assim, quando estive na cadeira de vocês, é verdade, de vez em quando o palestrante estava falando, eu pensava, pô, esse cara está falando para mim. Aí daqui a pouco, o cara me olhava, eu pensava, é comigo mesmo que ele está falando. E eu conto essa piada pronta de palestra. O cara ri porque o cara está fazendo a sua autoavaliação e está vendo que tem umas oportunidades ali. Que é super legal, que esse é o grande papel da palestra de provocar as mudanças, né? Claro. E falando em mudança, quando a gente está falando em digitalização, né? Muitos vendedores ficam com medo, né? Tipo, mas será que eu vou ser substituído por uma automação? Né? Agora vai ter o e-commerce e aí eu vou sumir e tal. Aí tem uma carta, né? Uma carta que fala assim, eu aceito vender somente pelo WhatsApp, né? Que liga um pouco a isso. Tu acredita, Henrique, primeiro, que o vendedor ele vai sumir, né? E segundo, dá para vender só pelo WhatsApp? Bom, vamos lá. Boa, eu gosto muito dessa carta, geralmente eu exploro ela. O vendedor vai subir? Vai. O tirador de pedido vai. O vendedor, se você observar nessa carta, inclusive a pergunta é, eu aceito. Né? Porque tem gente que está aceitando, o cliente está afastando, fica mais fácil dizer ou não, e o cara está achando que está atendendo. Eu falo, eu aceito vender somente pelo WhatsApp. O vendedor tirador de tabela vai. Porque o nosso papel hoje é muito, mas muito maior que uma relação transacional de compra e venda. Ele tem a carta aí de desenvolver os clientes. Né? O papel do vendedor é desenvolver o cliente. E eu não acho que é o digital e a visita, pelo menos no mundo aí de indústria e distribuidor. No vídeo dessa carta, eu faço até uma analogia e tem um ditado que diz que o cachimbo entorta a boca. Né? E o que isso quer dizer? Que a pessoa que fuma cachimbo vai entortando a boca e ela acha que aquele é o formato normal. Com o advento da pandemia,
o WhatsApp ganhou uma relevância. Ele é uma ferramenta super importante, né? Eu até falo nessa carta, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É em tudo na vida. E aí tem cara que está achando que o WhatsApp vai substituir ele, né? Que vai fazer o papel. Primeiro que eu acho que a gente deprecia a nossa profissão. Eu, quando aceito pelo WhatsApp, eu estou depreciando a minha profissão, que eu estou mandando a mensagem seguinte: eu sou substituível. Essa pergunta me foi feita, eu participei de um evento numa empresa, e aí tinha um momento de pergunta lá, e o cara me fez exatamente essa pergunta: você acha que o vendedor vai desaparecer? Eu digo, vai. Se você não fizer o algo a mais, se você não for efetivamente um prestador de serviço, vai sim desaparecer. Tem uma frase do livro do Paulo Coelho que ele fala: a brasa longe do fogo, por mais brilhante que seja, logo apagará. E eu pergunto na palestra, onde é que é o fogo do negócio? É lá na loja, é lá no ponto de venda. Né? Então, acho que a gente perde bastante venda por aceitar. Até tem uma curiosidade, eu fiz palestra numa empresa e o comprador estava. O comprador. Aí chegou na hora, tinha um churrasco lá depois, aí ele encostou em mim e falou, teve uma carta que me pegou. A carta do WhatsApp. Ele me disse o seguinte: eu estou perdendo o negócio porque está fácil de eu afastar de vendedor de mim. Diz ele, porque eu vou no WhatsApp, o cara vem no WhatsApp, eu preciso trazer os caras para perto de mim de novo. Então, eu achei super legal porque veio do cara do outro lado da mesa. Ele falou que está fácil de eu dispensar vendedor, e o cara aceita. Então, por isso que eu coloquei a carta. Eu aceito vender somente pelo WhatsApp. Eu entendo que tem clientes que não queira, mas a gente tem que estar na loja, tem que estar lá buscando informação, né? Porque se for na visita pelo WhatsApp, provavelmente ele vai te comprar. Você vai ter muito mais dificuldade de vender nada, e prepara para ter o melhor preço. Porque é só o que você tem para oferecer. Você não tem mais nada para oferecer numa venda que é assim que pode ser substituída aí por um robô. E tem uma coisa, né? Eu associo muito isso ao que a gente faz nas sellers ali. Qual é a minha tese, né? O vendedor, muitas vezes, o tirador de pedido, não vou chamar de vendedor, o tirador de pedido, muitas vezes, ele está olhando só para a comissão dele, né? E pela lei do menor esforço, né? Então, o que ele geralmente faz? Ele vai vender basicamente o produto que está sendo pedido, né? Ou seja, aquele de alto giro, né? E só que ele acaba concentrando muitos SKUs, ele fica com um mix restrito, porque ele só está vendendo aqueles mesmos produtos, não está trabalhando uma expansão de portfólio, que entra aqui na próxima carta que eu quero explorar contigo. E o que acaba acontecendo, né? Esse cara, a meta dele todo mês aumenta, só que ele está com um produto restrito, então qual é a solução que ele acha? Desconto. Desconto ao prazo. E aí ele vai entrando num ciclo vicioso de desconto prazo, tem cada vez menos margem, cada vez menos potencial de reinvestimento, e por aí vai. Quando eu estou no WhatsApp, o ciclo acaba sendo quase que esse. Preço, né? Reduz mix, aumenta a dependência de produto, reduz mix e tudo mais. Só que o que acontece? Se a gente for pensar assim, será que a venda um dia vai sair para isso? Claro, como a gente falou, o tirador de pedido, o substituto dele é esse. Agora, para o cara que está desenvolvendo o cliente, né? Que é a próxima carta aqui, que é 38, que está desenvolvendo o cliente, que está olhando para mix, que está olhando para portfólio, né? Ou seja, que combina com a outra carta que é a 39, eu vendo sempre os mesmos itens, né? Que está olhando para mix, que está olhando para portfólio, que está olhando para oportunidade e tudo mais. Esse cara, ele tem um ativo na mão dele que é o seguinte, cara, conhecer a categoria e analisar a categoria, desculpa os compradores, mas nenhum comprador vai conseguir fazer com a propriedade que o cara que é especializado só naquela categoria faz. Sem dúvida. Porque o comprador ele tem uma porrada de coisa para olhar e ele não vai ser especialista naquilo. Quem é que traz a informação, quem é que traz a inovação, quem é que traz a solução é o vendedor. Então, eu queria que tu discorresse um pouquinho sobre essa conexão da concentração, da falta de relacionamento com a falta do desenvolvimento dos clientes e da concentração de mix. E eu tenho mais uma carta que eu gostaria de acrescentar aí, que é a carta 26, que é o Siga os Passos da Venda. Daqui. Que essas cartas elas estão correlatas. Né? Eu tenho a carta do Siga os Passos da Venda. Eu tenho agora até um treinamento, eu tenho um treinamento genérico e eu posso fazer um treinamento customizado dos passos da venda. E eu tenho o passo da venda que eu chamo que é a visita plena. Né? Se você procurar no dicionário, plena é algo que é completo, tá lá no dicionário, corresponde ao auge, sem espaço. E a visita plena, ela tem o planejamento, tem a leitura de loja
tem a execução. Eu faço a leitura de loja, faço a execução, eu posso fazer uma boa sugestão de vendas, eu vou entender o mercado, vou entender o concorrente, vou olhar preço, vou olhar o merchandising, vou olhar, levar novidades para esse cara. Eu estou muito mais preparado para fazer uma sugestão de preço para ir para a hora da apresentação da proposta, da negociação e avaliação da visita. Se eu, numa venda pelo WhatsApp, eu não tenho leitura de loja, eu não tenho execução, eu não tenho informação, porque dentro dessa visita eu vou buscar da carta 17, que é a carta informação. Então, o visita plena, você começa a ajudar a desenvolver o cliente. Na visita plena, eu começo a não vender sempre os mesmos itens, né? Eu falo que o mercado é igual um pomar de laranja, né? Você já foi num pomar de laranja, onde é que as pessoas vão pegar quais as laranjas que todo mundo quer pegar? Elas que estão... As de baixo, as que estão na mão. Então tem um monte de laranja de baixo, mas tem um monte de laranja lá em cima. Dá um pouco mais de trabalho, talvez. Talvez é mais desconfortável, tem os galhos, precisa de um recurso diferente, precisa de uma escada. Só que a concorrência lá em cima é muito menor. Eu já vi, talvez quem está assistindo aí já tenha visto, troca um vendedor, aí entra um vendedor novo, sem nenhum paradigma. Aí o cliente olha o mix e fala a seguinte frase: nossa, vocês têm isso? Teve lá a vida inteira. E aí daqui a pouco a gente está reclamando do preço, do mercado, da concorrência. Meu, estava lá na tua mão. Né? Então o distribuidor aí tem 1.000 SKU, 1.500, às vezes menos até, e vende lá, você vai ver a concentração em 20% dos itens. Então, a carta do desenvolver os clientes, do passo da venda, o do vender sempre os mesmos itens, né, essas cartas elas estão correlatas. Quem tem que ser o especialista no produto? O cliente, ele cuida do negócio, ele não é especialista no segmento que o cara tem. Eu tenho a carta aí de conhecer o produto, né? Conhecer o teu cliente, saber exatamente o que você pode ofertar. E eu na palestra eu falo de alguns motivos de vender sempre os mesmos itens. Não planeja, acomodação com os resultados e ganhos, tá legal. Não identifica ou cria necessidade para o cliente, não se desafia, né? Então não se desafia, fica vendendo sempre as mesmas coisas. Trauma do não. Então recebeu um não uma vez na vida, nunca mais oferece o produto e rotula, né? Que é uma carta que eu sempre exploro na palestra. Rotula, a gente rotula. Rotula cliente, rotula produto. Não, aqui meu produto não vai vender. Ah, não, aqui não vai dar. Eu fui vendedor, e um dia meu supervisor perguntou para mim sobre Freshen Up, que era um produto. Eu falei para ele, Freshen Up aqui não vende. Aí ele me falou, seria um milagre divino vender. Não existe produto na loja. Sabe quem tinha decidido que o produto não ia vender ali? Eu. Né? E às vezes a gente fica escolhendo e fica rotulando, olha para o cliente, não, aqui esse cliente é muito pequeno, eu não vou, será? Não, esse produto aqui não serve para esse cliente, será? Né? Então, esse papel de ajudar a desenvolver o cliente, né, uma das coisas que eu não posso fazer é rotular. E essas cartas elas estão muito correlatas, né? E o passo da venda, depois eu falo sempre do planejamento, né, do quem, o que e o como. Sabe que tem muita coisa ainda para pensar em conjunto aí, e uma delas na tua fala falou da árvore de laranja, né? Da laranjeira ali onde está buscando. Tem uma terminologia, tem uma expressão em inglês que é low hanging fruits, né? Que é aquela coisa, cara, deixa eu pegar a fruta que está mais perto da minha mão, né? Que lá na expressão lá em inglês eles falam muito da árvore de maçã, né? Pegar a maçã que está mais perto da minha mão. A gente, né, dentro da nossa crença de negócio, lá na Cedars, a gente pensa a gente usa uma analogia para alguns clientes que a gente fala dos objetivos sementes, né? Legal. E a gente criou essa analogia para simplificar a explicação, que é o objetivo semente, que é do broto de feijão, algodão do broto de feijão. Aí tem o segundo, que é do tempero da horta, e o terceiro, que é da árvore frutífera, né? Que a gente explica, né? Que o broto de feijão é bacana pra caramba, né? Porque sabe aquele experimento que todo mundo faz na escola, que pega lá o brotinho de feijão, coloca no algodão, e daqui a um dia, 2, já tá vendo um brotinho subir ali. Nossa, é muito legal, tu vê um resultado curto, rápido acontecendo. Só que não vira nada, né? No final do dia não vira feijão, não vira nada, morre, tu tem que fazer de novo aquilo ali.
Isso, na nossa analogia, é a curva A de vendas, né? O cara tá toda hora pegando lá aquele produto campeão, fazendo aceleração, vai lá, bate a meta, entrega a meta, beleza, mês que vem vai ter que fazer de novo, não deixou nenhum legado, vai ter que fazer alguma coisa de novo, né? E ele segue naquele ciclo. O segundo, que é o do tempero da horta, que a gente brinca, que é aquela pessoa que ela gosta de ter o temperinho na cozinha, né? Ter o seu próprio manjericão, ter o seu próprio temperinho ali que ele faz, às vezes, até dentro do apartamento e tal. Coloca ali os temperinhos que gosta de usar na comida, 2, 3 meses depois já está consumindo ali e tudo mais. Muda a vida? Não muda, mas é legal. Já gera algum valor, já pelo menos tira uma onda com os amigos. Não, isso aqui é da minha própria horta, que eu tenho aqui em casa e tal. 2, 3 meses depois já está funcionando. O que é isso na nossa visão? É a curva B. Pegar aqueles itens que já estão chegando ali e começar a desenvolver ele. Vai mudar a vida do mês? Não vai. Mas vai começar a plantar uma coisa e já vai dar uma graça, já vai gerar um tempero especial ali pro teu resultado, vai te deixar menos dependente em um produto, em cliente e tal. E aí tem a outra lá que é a árvore frutífera, né? Todo mundo sonha em ter uma árvore e sentar embaixo da sombra, né? Só que pouca gente planta essa árvore para poder sentar, né? E isso a gente acaba falando que essa das inovações, da curva C de vendas e tudo mais, de novos clientes, novos canais, que são coisas que tu vai fazer agora, tu vai plantar agora, não vai tirar resultado, não vai te ajudar a bater a meta desse mês, mas um dia, quem sabe, vai fazer com que tu sente uma sombra, que tu vai ter mais mix da tua concorrência, vai te blindar frente a algum potencial outro canal, sombra de canal, enfim, né? Então isso tá bastante correlacionado na nossa visão aqui também. E aí, o que eu queria completar nessa visão aqui, Henrique, em relação a conhecer produtos e conhecer clientes, né? Quando a gente está falando dessa questão de construção, de objetivo, de passo de venda, de desenvolvimento e tudo mais, como é que o que tu enxerga de oportunidade em produtos e em clientes? Assim, o que a gente está deixando de fazer, que está deixando a venda para trás por falta de aprofundar em conhecimento de produto e clientes? Você gostou da pergunta, né? Tá curioso? Realmente a pergunta é boa, mas antes de eu responder, assiste esse recado que eu tenho para você aí. O ano de 2023 está sendo bastante desafiador. 2024 já está batendo na nossa porta e, pelos sinais, novamente não deverá ser um ano fácil. Mais do que nunca, a provocação do quanto eu não vendo deve estar presente, pois nas respostas para esta pergunta tem muitas oportunidades. Vendas não acontecem num passe de mágica. É preciso muita atitude e preparo. Conteúdo que tem na magia dessas 52 cartas. Dizem que as cartas falam, e estas falam mesmo, 3 horas de vídeos através do QR Code. Se você quer uma palestra diferente, feita por quem já esteve sentado na cadeira de quem está assistindo, que mais do que motive, provoque e capacite a sua equipe a buscar as oportunidades, a minha palestra cumpre o seu papel. Um dos grandes diferenciais é que sua equipe levará o palestrante no bolso. Ela ficará viva por muito mais tempo através dos vídeos pelo QR Code. Nos encontramos no seu evento, sucesso e um forte abraço. Bom, eu tenho a carta 9 do baralho, que é a carta do afiar o machado. Essa é uma carta que eu sempre falo nos eventos que a gente está fazendo aqui hoje, estamos afiando o machado. Né? Total. Já derrubar uma árvore na metade do tempo, passa o dobro do tempo afiando o machado. E uma das coisas que eu falo sempre para vendedores, que é uma das perguntas que eu faço, você tem estudado os produtos que você vende, o mercado que você atua, os concorrentes? Você é um especialista, você tem que ser um especialista Total. No que você vende. Né? Então, você tem estudado teus produtos? Você tem estudado teus clientes? Você tem trocado as melhores práticas? E quem tem, a gente falou antes, e eu trabalho bastante trabalhei no segmento farma, no segmento alimentar bastante, automotivo, material de construção. E as dores são, como fala em indústria distribuidor, as dores são muito parecidas, os processos são muito parecidos. E estudar efetivamente o produto, porque você é que tem que levar solução para o teu cliente. Você só vai poder fazer isso aí entendendo. Quando eu falo de conhecer o cliente, é conhecer efetivamente o teu cliente. Quem é os clientes do teu cliente? O que ele faz com o produto? Por exemplo, no vídeo dessa carta, eu falo, por exemplo, você vende fermento. O fermento é para vender na loja ou o fermento é para usar na padaria? Completamente diferente. Se for para vender na loja, é o comprador. Se for para usar na padaria, com quem você tem que conversar? Com o padeiro. Porque esse cara que é o decisório. Que é o decisório. Então, você realmente entender
conhecer a fundo o teu cliente, qual é as ambições deles, né? Qual é os anseios, né? Então a gente perguntar mais, conhecer mais, né? O que ele faz com o teu produto, quem é o nível de cliente dele, porque às vezes eu bato sempre na tecla, né, de ter a carta aí preço e valor, e que ela também está correlata aí no seguir o passo da venda. Eu pergunto sempre na palestra, como é que o cliente te vê? Como alguém que leva dinheiro ou como alguém que tira dinheiro? E eles ficam meio divididos. Eu digo, vai depender muito do que você faz. Se você vai lá só para tirar pedido, você tira dinheiro. Se você é um cara que está realmente preocupado em desenvolver o cliente, mas para você poder desenvolver os clientes, você vai ter que estudar muito bem teus produtos, você vai ter que estudar muito teus clientes. Não dá para você ir pelo WhatsApp, você não vai agregar valor. Né? Eu acho que por um bom tempo, o nosso papel, pode ser que daqui a alguns anos a gente fique tudo online, não acredito, porque ainda a proximidade, eu sempre falo, quantos pedidos que nasce do zero? A gente chega no cliente, o cliente fala, não quero nada. E aí você foi lá, fez um levantamento, fez a execução e sai o pedido. Ou o cara te dá um valor e você vende muito mais. Isso só vai acontecer lá no físico, que você está olhando na prática e está entregando algo a mais para o teu cliente. E para você entregar esse valor, você vai ter que sim fazer o algo a mais. Eu, por exemplo, César, eu dou treinamento de liderança. Todos os meus grupos de liderança, eles são vivos desde 2015. Eu continuo interagindo com as pessoas. O cara precisa do material, o cara tem uma dúvida. Pode passar 1 ano, 2, 3, 5. Às vezes o cara perde o emprego, me manda o currículo, eu tenho muita conexão. Enfim, mas por quê? Porque o cliente tem que entender que eu estou preocupado com o que o meu trabalho vai agregar. Eu, na minha palestra, normalmente eu tenho de praxe, minha palestra ela fica pronta 15 minutos antes de eu entrar. Por quê? Porque eu fico assistindo o evento e fico conectando o que aconteceu com a minha palestra. Eu fiz uma palestra numa empresa e quem me contratou foi o diretor e foi em Minas Gerais. E eu cheguei na sexta, a palestra era no sábado, e apontaram para o dono, depois a gente ficou amigo e tal. Ele me contou essa história e mostraram para ele assim, olha, aquele lá é o palestrante, ele falou quem que comprou a passagem errada para o cara, o que o cara está fazendo aqui um dia antes. Ele me falou, eu fiquei te olhando num canto, você com o computador no colo lá e fazendo as anotações. E quando você foi fazer a palestra, eu entendi. E eu tenho falado isso na palestra, porque o cliente ele tem que entender que eu estou preocupado com o que o meu produto, o meu trabalho efetivamente vai agregar para ele. Né? Eu estou preocupado que ele me olhe, me enxergue como alguém que leva dinheiro. Né? Isso, a gente conhecer o produto, conhecer os clientes, entender os anseios, ter uma prestação de serviço diferenciada, isso vai trazer resultado. Então, as cartas são tudo provocações, tem muitas que são correlatas, como a gente viu aqui, mas tem oportunidades de vender mais, né? E eu acho que num momento de dificuldade, não está um ano fácil, né? Não está um ano fácil. Mais do que nunca, a gente deve olhar e fazer essa pergunta, quanto eu não vendo? Então tem uma série de oportunidades aí nessa resposta. Vou pegar um ponto, assim, pegando esse teu último gancho, né? Lá na SPM, a gente tem uma disciplina que eu ministro lá, que a gente fala bastante sobre ambiente competitivo, né? E tem um diagnóstico de mercado que mostra que todo o ambiente competitivo ele nasce em produto, né? O segundo concorrente, quando ele entra nesse mercado para expandir esse ambiente competitivo, né? Ele vem com preço. Quando vem um terceiro ou quarto, ele tem que trazer produto, preço e qualidade. Depois ele vem para serviço, e depois ele vai para marca, e depois vai para relacionamento e responsabilidade social, e vai para uma série de camadas ali. O que isso quer dizer? Que a cada tempo que passa, né, quanto mais competidores avançam, mais eu tenho que entregar para me diferenciar, né? Mais complexo fica, e por consequência, mais eficiente eu tenho que ser para poder fazer mais para executar aquela função. Né? E aí a gente fala bastante aí, Henrique, de processos, de roteiro,
de análise, de padrões, de informações, porque eu só consigo entregar mais valor se eu faço um mapeamento, se eu faço tudo isso. Como é que tu enxerga, assim, daqui para frente, né? As pessoas, elas vão... estabilizou, já ficou difícil o suficiente, ou vai ficar cada vez mais difícil? Não, vai ficar cada vez mais difícil. E ele vai ser tanto mais difícil quanto menos a gente se diferenciar. Talvez o que a gente está falando aqui assim do passo da venda, do Visita Plena, era uma diferenciação. Hoje já não é mais. Não, hoje é necessidade. Hoje é básico para você se manter nesse jogo. Né? Então a gente vai continuar tendo que se desafiar, vai ter que aceitar as mudanças, porque elas vão vir numa velocidade cada vez maior. A gente vai ter que ter muita flexibilidade. Eu tenho a carta da flexibilidade, a gente vai ter que ser muito flexível e a gente vai ter que... O vendedor vai ter que se reinventar. Né? Esse vendedor, eu pergunto nas palestras, qual foi o último livro que você leu? Qual foi o podcast sobre vendas que você assistiu? Né? E assim, qual é a última vez que você pegou os produtos que você vende e parou lá para estudar esses produtos? E, cara, é um que outro que levanta a mão. Então nós vamos ter, o vendedor vai ter que, sim, se diferenciar cada vez mais. Relacionamento é super importante, não tenha dúvida, mas não vai ser mais só relacionamento. Ele é importante, não tenha dúvida nenhuma. Aliás, é uma das cartas que eu sempre falo, a construção de relacionamentos. Eu trabalho há 9 anos, basicamente, no meu network que eu construí nos meus 30 anos de jornada. Né? São empresas ou que eu tive, pessoas que estão nessas empresas que eu tive relacionamento na minha carreira. Quem está assistindo aí, já sou muito grato. Né, mas a construção de relacionamento, ela te gera confiança, né, mas você tem que ter uma consistência nisso que você faz. Exato, é o que eu ia falar, né? Tu construiu a tua receita nos últimos 9 anos em cima do relacionamento que construiu nos outros 30. Entretanto, não é só relacionamento. Não. Se o cara vai lá, te contrata e tu não entrega, tu não te explica, tu... Né? Acabou, não tem, é uma indicação só e acabou. Ninguém consegue se manter em networking não entregando valor, né? Sem dúvida. Né? E hoje eu trabalho bastante aí com parte de vendas, com parte de liderança, né? Então trabalho toda a malha, 99% da malha de distribuidores que eram Cadbury e já me contrataram. Ou me contrataram já no primeiro ano, me contrataram mais do que uma vez. Tem empresa que eu já fiz mais do que uma palestra, mais treinamentos, enfim. E foi na história, né? E para mim, o que eu sempre falo que eu digo, as convenções, os eventos com o vendedor é a intensidade. Mas o que vai mandar no jogo é a constância e a consistência naquilo que você faz. A intensidade, vão lá, se abraça, legal? Show. Mas não é isso que vai mandar no jogo. O que vai mandar no jogo é a consistência. Eu fiz agora, teve a universidade aqui de Itajaí, a professora Cláudia, que foi a grande incentivadora, inspiradora, ela é RH da distribuidora Miller, da Timoneiro, empresa que eu fiz trabalhos aqui várias vezes em Santa Catarina, e ela é professora da universidade e os 5 professores trabalharam com o baralho durante um semestre inteiro. Que legal. Foi super legal. E aí eu fiz palestras para os alunos, e era uma palestra diferente, né? Porque não é uma palestra de uma convenção de venda, era para alunos. E aí eu fiz a palestra numa approach eu contei um pouco como é que era a minha palestra, falei de algumas cartas, mas eu falei para eles, eu vou dar o conselho do tio mais velho, né? Cuida dos teus relacionamentos. No final do dia, é isso que vai contar, né? É isso que vai ficar na tua vida, na tua carreira, são as marcas que você deixa na vida das pessoas. Então, cuida dos teus relacionamentos. Conselho do tio mais velho aí. Total. A gente está caminhando aí para o final, do nosso primeiro conteúdo junto. A gente vai ter bastante coisa aí, espero que a gente tenha para construir. Mas eu queria pegar algumas questões aqui finais, assim, que eu acho que é legal, que tem a ver com o mindset, né? A gente falou, uma das crenças que eu tenho, né? Até por isso que a gente chamava de vendas nível hard, né? É que o vendedor, o slogan era o seguinte, Henrique, que o vendedor não é apenas bom de papo, ele tem que ser bom de metodologia. Esse era o nosso slogan, né, nessa pegada, que é o seguinte, cara, aquela época, porque acho que a função de vendas, muitas vezes, ela é mal interpretada, né, que é aquela coisa assim, às vezes, esse cara só quer me vender, parece que é uma coisa negativa, né? Esse aí fala pra caramba, então podia ser vendedor, hein? Podia ser vendedor ou político.
Tem algumas crenças dessa profissão que hoje já não fazem mais sentido, né? Assim, se comunicar é importante? Lógico que é. Manter relacionamento é importante para qualquer profissão, não só para vendedor, né? Agora, fazer venda em tempos como a gente vive hoje, eu preciso de análise, eu preciso de recurso. E tem uma das cartas aqui que eu acho que conecta com isso, né? Não está diretamente conectada, mas eu acho que conecta com isso, que é eu cuido da empresa. Por quê? Porque quando eu estou pensando no objetivo macro da minha empresa e estou desenvolvendo ações em cima dos objetivos macros da minha empresa, todo mundo ganha, inclusive eu mesmo, né? Às vezes o cara pensa assim, não, mas eu vou fazer isso pela empresa. Não, mas cara, não estão me pagando para isso. Vou fazer só isso aqui. Cara, se tu não pensa com a cabeça da sua empresa, provavelmente tu não vai crescer junto com ela, né? E aí, antes de passar a palavra, por que eu acredito muito nisso, Henrique? Porque esse pensamento, eu posso te falar assim, que se hoje eu estou aqui na tua frente conversando, né, que é um cara que uma experiência gigantesca e tudo mais, e que eu estou na tua frente conversando, é porque em algum momento lá atrás eu acreditei nisso, né? Uma longa história curta, quando eu estava na Vivo, né, teve a gente tinha uma série de colegas ali que vinham de uma Vivo antiga que só tinha a meta de novas ativações de plano de conta. O resto, pré-pago não contava, nada contava. E aí veio uma nova diretoria, né, que inclusive eu conheci agora recentemente aquele presidente da Apple, um craque, o Roberto Lima, trouxe uma ideia que era serviço de valor agregado. A gente precisa vender serviço de valor agregado. E muita gente, com aquela inovação, falou assim, isso aí é bobagem, isso aí é coisa de diretoria nova, logo vai acabar. E eu pensei, não, cara, se a empresa tá pedindo isso, eu vou me especializar nisso. E eu fui estudar aquilo ali, e aí a primeira coisa que caiu foi o seguro de venda, seguro contra roubo de celular. E, cara, eu peguei aquilo, tinha uma campanha de vendas, que dizia que a cada seguro vendido ganhava, sei lá, R$3, que era de dinheiro, um bom dinheiro em volume na época, e ainda tinha uma pontuação lá que podia ganhar uma moto, né? E aí eu peguei aquilo e me estimulei, falei, criei um plano. Cara, eu vou estudar isso aqui, vou fazer teste de como eu vou vender isso aqui, e se eu vender X seguros no mês, eu vou ganhar Y dinheiro e e ainda vou fazer o ponto pra moto, vou ficar rico com isso aqui, né? Na minha inocência na época. Mas o que eu fiz? Eu criei o plano de ação e comecei a vender. E aí eu comecei a testar o pitch de vendas com o cliente. O cara disse, você quer o seguro? Não, não quero. Você quer um seguro contra roubo? Não, não quero. Você já pensou numa proteção contra roubo? O cara balançava, não, mas eu não vou querer hoje. Tá bom. Você já pensou em investir numa proteção contra roubo do seu celular? Aí eu comecei a converter alguma coisa. Aí daqui a pouco eu comecei a introduzir e gerar consciência no cara. Olha, tu já viu que hoje tá complicado, Criando uma dor que nem ele sabia que ele tinha. Exatamente. Olha esse aparelho é sensacional, isso, aquilo. Pô, imagina o senhor trabalha o quê? Educação física. Então o senhor provavelmente usa pochete e tal. Às vezes deixa no canto lá da quadra. Pô, cara, é um risco e tal. Pô, infelizmente a gente tem que pensar nisso hoje e tal. Pô, inclusive, né, a gente tem... E, cara, eu comecei a sofisticar esse pitch e a minha conversão começou a aumentar. E aí um belo dia, Henrique, a gente recebeu um e-mail, que as lojas tinham lá um e-mail geral, e aí veio um e-mail pancada, assim, do diretor, falando como é que pode X vendedores com X lojas num canal desse tamanho, ter vendido apenas, sei lá, 80 seguros, e sendo desses, sei lá, 74 de um único vendedor, da loja e tal, César e tal. E aí, pum, naquela hora, assim, veio o farol pra mim, né? Opa! Aí teve alguns que questionaram, né? Isso aí deve estar empurrando o seguro, isso aí deve estar não sei o quê. E aí começaram a ver a técnica, eu comecei a ir para outras lojas, comecei a replicar aquilo, e quando vi, acabei na inteligência comercial, por causa de me alinhar com a empresa, né? E fez com que eu fosse para a inteligência comercial, trade e tudo mais. Então eu falo, né? Entender a estratégia da empresa e jogar junto com ela é fundamental para te poder escalar. E eu falo ainda que uma campanha de vendas mudou minha vida, né? Acabou sendo isso, né? E hoje a Cedras está incorporada nisso, então acabou me botando aqui na tua frente hoje. Como é que tu enxerga isso, né? Como é que tu enxerga esse mindset, esse pensamento, e como é que as pessoas podem trazer isso na prática para o dia a dia?
Quando eu falo da carta Cuida da Empresa, quando a minha filha se formou ano passado, e eu dei auxílio para ela, né? Meu abraço, pai, e eu digo, tu está vindo para o mercado de trabalho. E aí eu falei 2 frases do Napoleão Hill. A primeira, tenha o hábito, não faça somente o básico, tenha o hábito de ir além. Porque se você fizer só o básico, você vai ser medíocre. E medíocre é a média. E média é média. Né? Então tem que fazer mais. E outra frase que ele fala é que tem dois tipos de pessoas que não irão longe. Aquelas que não fazem o que é pedido e aquelas que só fazem o que é o pedido. E quando eu falo de cuidar da empresa, tem algumas palestras que eu uso essa carta, eu converso com as pessoas que querem cuidar da empresa. Aí os caras falam, cuidar dos recursos, cuidar dos clientes, e daqui a pouco vem cuidar da rentabilidade. Que cuidar da rentabilidade. Aí eu exploro um pouco no cuidar da empresa. E eu tenho trabalhado aí no meu treinamento de negociação, que a gente tem que mudar a frase, dar desconto, e começar a usar a frase troque desconto. Porque às vezes eu vejo vendedores dando desconto de graça. Falando dar desconto de graça, não tem graça nenhuma. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui comprar roupa outro dia, para mostrar as 3 camisas. Outro dia homem comprando calça, 10. Eu tenho uma chave, é isso mesmo. Tem uma pessoa dentro do provador e a esposa do lado de fora para validar a roupa, né? Eu tô na loja, no shopping, separei 2 calças, 3 camisas, tava pressa, tinha voo, final da tarde. Aí eu falei, olhei as etiquetas. Eu estou aprendendo. Talvez ele pudesse me dar o desconto, poderia, ele deveria, talvez tivesse ter negociado. Talvez eu fosse pedir um descontinho, talvez, que é praxe. Mas ele poderia ter vendido mais uma camisa, um cinto, uma meia, uma cueca, mais agregado alguma coisa. E ele me deu 12% de graça, e eu ainda fiquei com a sensação que esse cara talvez tivesse mais. A próxima vez que eu for nessa loja, eu já vou começar pedindo. Então, e quando eu falo do cuidar da empresa, é que às vezes a gente dá desconto de graça, às vezes pode ser. Mas quando eu vejo isso, César, eu não critico a pessoa, o vendedor, né? Eu critico quem colocou ele ali e não treinou. Né? E eu trabalho bastante com liderança. A culpa não é dele. A culpa é de quem colocou ele ali e não treinou ele para vender. Né? Ele talvez ele estivesse inseguro, com a cota apertada, desesperado, com medo de perder o negócio, com medo que eu fosse embora. Ele me deu 12%, que eu não precisava ter me dado. Né? E o atendimento faz total diferença. Tem uma outra história que é super legal. Eu estava andando aqui em Balneário Camboriú, um dia de muita chuva, e eu tinha um chinelo que eu tinha um apego sentimental por ele. Mas eu já tinha caído uns 2 tombos, a sola era muito lisa, né? Minha esposa me xingava, bota fora esse chinelo, mas eu gostava dele. E eu estou no set de Balneário Camboriú, começou um toró, mas muita chuva. E aí eu comecei a andar nas calçadas de Balneário Camboriú, ter as guias para pessoa com deficiência visual, andando ali, porque se eu andasse na outra, eu era tudo para cair um tombo. Aí eu entrei numa loja de chinelo, uma loja grande. Eu entrei e tinha um paredão de chinelo. Aí eu olhei para aquele monte de chinelo, peguei tinha 3 meninas num canto, lá elas estavam, lá elas ficaram. Daqui a pouco me encostou e chegou perto, boa tarde, eu digo boa tarde, eu estava com o chinelo na mão e falei para ela assim, pesado, né? E ela falou, pesado. E eu disse para ela, obrigado. E ela me disse, de nada. Quando eu saí da loja, até fiz uma história. Eu digo, essa menina, a culpa não é dela. Essa menina talvez vai chegar em casa e o pai, a mãe, o marido, sei lá quem, filho, pergunte, e aí, como é que tá as vendas? Tá horrível. Eu fui lá na loja, desesperado por um par de chinelo, e ela me deixou embora. E eu segui na minha saga, fiz uma história no Instagram até na época. E eu segui a minha saga. Aí entrei numa outra loja. Olha que interessante. Entrei na loja, a menina me recebeu na porta. Boa tarde. Boa tarde. O que o senhor busca? Chinelo. Me levou para o lugar. Aí eu peguei um chinelo, ela me perguntou, o senhor vai usar o chinelo aonde? A 5ª série não sai da gente, né? Eu falei, aonde? No pé. Aí, brincando com ela, ela perguntou, o senhor vai usar onde?
é para ir na praia ou para andar à noite? Mas tem diferença? Ó, esse chinelo aqui é emborrachado. Ele é um chinelo apropriado para a praia. Esse outro chinelo aqui é um chinelo de couro, é mais requintado. Quantos pares de chinelo eu comprei? 2. A menina fez todo o processo de venda, fechou a venda comigo. E eu fui numa outra loja e perdeu a venda porque não tinha alguém treinado, né? Eu trabalho bastante com liderança e eu digo o papel, né, da supervisão é capacitar as outras pessoas, né? Esse é que é o grande papel, né? O papel dele, eu falo no treinamento de liderança que a viagem é mais importante que o destino. Né? Às vezes a gente fica olhando a meta e não cuida da viagem. O que faz parte da viagem são as pessoas, o maior ativo de qualquer organização, porque o resto tudo a gente compra. A gente compra produto, compra tecnologia, compra sistema, compra caminhão, compra prédio, tudo compra. Gente não, gente é outra pegada. A gestão, a estratégia, né? O pensamento, os processos, padrões, os KPIs, as métricas. Quanto mais o líder cuidar da viagem, mais longe é o destino. Né? E o papel da liderança, eu falo sempre no meu treinamento, se você acha, você veio para uma cadeira por causa da tua meta de Google, aí enganaram você que se enganar. Porque o papel é muito, mas muito mais amplo do que uma cota. É o papel de realmente desenvolver as pessoas, né? Para que ele multiplique o conhecimento. É para isso que ele foi para essa posição. E muitas vezes os líderes são arremessados, né, César? Eu vejo muita situação, analogia que eu faço. A gente pega lá o melhor vendedor, o maior prospector, o melhor cara da logística, o melhor administrativo. A minha analogia é o seguinte: ele era um piloto de carro, assim, terá B. Da noite por dia ele vai dirigir um caminhão cegonha. É a carteira dele e ele. E as empresas não dão a formação para ele, não dão a carteira D e a carteira E. E aí o que acontece? Muitas vezes não chega no destino, desiste na metade do caminho, não quero mais dirigir o caminhão, dá acidente, demora mais, cai carro de cima, perde gente. E a culpa, né, eu vou falar, a culpa é de quem coloca ele lá e não capacita ele para essa função, né, que é muito, e eu adoro o trabalho com liderança, que é muito maior do que uma cota, né, e esse cara aí foi para ali para me replicar o conhecimento. Eu faço o trabalho de liderança e quando eu faço o primeiro módulo, talvez são 6 encontros, aí eu coloco o 5º encontro, eu sempre falo que é dia 31. Nem sei se o mês tem 31 ou não. Sempre tem um gaiato que levanta a mão. 31 não dá. Por quê? Porque é fechamento. Mas é daqui a 5 meses. Você está me dizendo que você não pode se ausentar em dia. Isso daqui a 5 meses. Eu digo, eu entendo. Eu não entendo. Mas eu vou questionar a vida inteira. Né? Porque a coisa mais importante para o líder não é o que acontece quando ele está. A coisa mais importante para o líder acontece é quando ele não está. Que aí aparece todo o trabalho que ele construiu para a equipe. Meu amigo, espetacular o papo até aqui, né? A gente já está chegando no final do nosso episódio. Antes de finalizar, eu queria te perguntar, né, para quem está nos assistindo aí nesse final de ano, né, como eu me preparo para 2024? Na tua visão, assim, o que eu tenho que fazer para 2024? O que o Henrique dá de sugestão? Tem um empresário amigo meu me fez essa pergunta. E aí, você acha? E tu acha? Eu acho que a gente tem que agir igual quando a gente está dirigindo à noite, tem o amarelo piscante. Isso é mágico. Tem que ter muita atenção. Mas não dá para frear, não. Não dá para parar. Porque se parar, vai ser pior. Eu acho que cada vez mais, quanto eu não vendo, deve estar aí na cabeça das empresas, né? Quanto que eu não vendo. Que aí é que estão as oportunidades. Não tem problema. Mas quanto eu não vendo por coisas que estão ao meu alcance. Né? E o 2024, eu acho que o ano 2023 foi duro, está sendo duro, né? Em todos os segmentos. Eu tenho falado com várias empresas de vários segmentos, está sendo um ano duro. 2024 não vai ser diferente. Mas não dá para pisar no freio, não.
a gente vai ter que continuar acelerando, capacitando os times, né? Quem está na linha de frente se preparando, né? Afiando o seu machado, treinando, estudando, fazendo algo a mais, porque quem fizer algo a mais vai se manter nesse jogo, não tem dúvida nenhuma. Olha para todos os lados, identifica as oportunidades, mas não para. E segue, velho, porque isso não é pior, né? Sensacional, Henrique. Obrigado demais por ter participado aqui desse episódio do Sellers Cast. Bom, já reforcei aqui minha admiração, e enquanto a gente troca bastante, pensa muito parecido. Então, cara, para mim foi uma aula ter o baralho, ter a tua ideia tangibilizada de uma maneira tão objetiva e clara, e tá gerando tanto valor para centenas de milhares de pessoas aí que te acompanham e tudo mais. E quero deixar, né, à disposição aí para te poder falar com a audiência e deixar os teus contatos, enfim, que vão estar aqui na descrição do vídeo, mas fica à vontade de dar o teu alô. Bom, César, a recíproca é verdadeira. Muito obrigado. Eu sempre falo que hoje o mais legal do meu trabalho é a quantidade de gente que eu tenho conhecido e as amizades que eu tenho construído nessa jornada, né? E vai se multiplicando, né? E você veio por intermédio de uma outra pessoa, e essas conexões aqui vão fazendo diferença. Então, muito obrigado aí, parabéns também pelo teu trabalho. Quem estiver assistindo aí, estão preparando aí suas agendas de 2024, quiser uma palestra diferente, né, de alguém que esteve sentado, eu sempre falo, para os grandes diferenciais. Eu tive sentado na cadeira de quem me assiste. E é muito interessante que eu sempre recebo um feedback tipo assim, você fala a minha língua, você fala a minha linguagem, né? Mas porque eu tive na cadeira de quem está me assistindo. Então vai ter algum evento, vendas não acontecem num passe de mágica, mas nas magias dessas 52 provocações que tem aqui no baralho, tem muitas oportunidades. Então, quiser saber mais sobre o meu trabalho aí, sobre treinamento de liderança, um trabalho super bacana, sou apaixonado por esse trabalho, uma palestra com equipe de vendas, alguma consultoria aí na parte de indústria e distribuidor, entre em contato comigo aí, tenho certeza que a gente pode construir algo junto, né? E acredito que a troca de experiência ela faz as coisas acontecerem de uma forma muito mais rápida. E acho que as provocações, né? Eu gosto muito de provocar, né? Eu sou um provocador. Tá bom? Obrigado aí a todo mundo aí, quem está assistindo aí, se assistir antes do final do ano. Um bom Natal, né? Um feliz 2024. Pé no acelerador, muita atenção, mas não para não. Valeu, César, obrigado aí. Muito bom, muito bom. Espero que a gente volte a se encontrar rapidamente aí. Várias vezes, esperamos. E pessoal, para quem reforça aí, quem quiser levar um craque aí pro evento aí que vai transformar e gerar valor, procura o Henrique, vou deixar aqui os contatos dele aqui embaixo nessa descrição do vídeo, então não perde tempo, né? Geração de valor na veia. E para quem quiser saber um pouco mais aí sobre o que a Sellers faz e como ela está conectando indústria e distribuidores, por favor, www.sellers.com.br, acessa lá, entende um pouquinho mais, se fizer sentido, pede a demonstração que a nossa equipe vai ter o maior prazer de estar mostrando para vocês como a gente pode transformar o teu negócio. E para quem quiser ainda ter mais acesso a conteúdo, esse e mais outros conteúdos, né, acessa a nossa comunidade, que também tem descrição aqui para você fazer parte desse grande time aqui que está querendo transformar, né, através também da educação, o canal de distribuição. Tá bom? Obrigado, pessoal. Mais um grande episódio de Sellers Cast e até o próximo. Thank you.